A médica veterinária, também do Instituto de Defesa Agropecuária Florestal do Espírito Santo, o IDAF, a doutora Daniele da Costa Montani. Ela vai falar um pouquinho sobre uma das principais doenças que atualmente acomete o rebanho brasileiro, que o tema ficou o panorama da brucelose bovina no Espírito Santo. Doutora Daniele, sem muito alongar, a palavra é com a senhora. Olá, boa tarde. Como ele falou, meu nome é Daniele, eu sou médica veterinária do IDAF e trabalho no escritório central, lá em Vitória, e eu coordeno o programa de brucelose e tuberculose aqui no estado. E hoje eu vou passar para vocês como que está a situação dessa doença aqui no estado. Então, só para contextualizar como que é a doença, como é que ela ocorre, quais os animais que ela atinge. A brucelose é uma doença infectocontagiosa de caráter crônico, causada por bactérias do gênero Brucella, que acomete diversas espécies de animais e o homem, sendo uma zoonose de distribuição mundial, acarreta problemas sanitários e prejuízos econômicos importantes. E a brucelose bovina e bubalina, ela é causada pela Brucella abortus. Aí eu coloquei aqui quais os principais sintomas que acontecem nos bovinos. Ocorre principalmente o aborto no terço final da gestação. Acontece também casos de retenção de placenta. Nos machos, inflamação dos testículos, podendo até gerar infertilidade. E, como eu falei também no início, ela é uma zoonose. É uma doença que pode ser transmitida dos animais para o homem. E no homem, os sinais que acontecem, assim, geralmente é febre, dores nas articulações, podendo também dar infertilidade. Como que é a transmissão dessa doença? A fonte de infecção, aqui no caso eu coloquei a vaca infectada, o resto de aborto ou placenta cai na pastagem e contamina água, alimentos e fômites. Aí os animais, quando vão pastar, eles acabam ingerindo ou inalando essa bactéria, né? E ficando doente também. Então, a forma de transmissão é essa. E a transmissão no homem, como que acontece? Pode acontecer de contato direto. Nesse caso, o contato direto, geralmente são aqueles produtores que estão em contato direto com o animal. Às vezes, um médico veterinário também, quando vai à propriedade, que tem contato com esses animais. E também aqueles funcionários que trabalham em frigoríficos, eles podem também obter essa doença. E o ser humano, geralmente, acontece através do leite e derivados não pasteurizados. Por isso que é importante essa questão de realmente ingerir leite e derivados, né, com algum processo de pasteurização. E qual é a prevenção dessa doença? A prevenção é vacinar. Como o Porto colocou, né, a febre aftosa, a gente agora parou de vacinar. Só que a brucelose, ela ainda é vacinada, ela tem que ser vacinada, ela é obrigatória desde 2003 aqui no estado. Então, o produtor rural ele precisa estar vacinando as bezerras de 3 a 8 meses contra essa doença. E uma coisa importante também, para prevenir essa doença, é de quando os produtores forem comprar animais, deles examinarem esses animais, fazer exames de brucelose e tuberculose antes de introduzir esses animais na propriedade. Por que combater a brucelose? Por que a gente precisa realmente estar atento com isso aí, com essa doença? Primeiro, porque é uma zoonose, ou seja, pode atingir o homem, né? Então, é uma doença que a gente tem que se preocupar e realmente evitar que essa doença chegue numa propriedade. Ela tem uma perda na produção de carnes de 15% a 20%, isso em vários estudos que já foram feitos. Então, é uma perda muito grande.
Perda na produção de leite, que é em torno de 20% a 25%. E além da barreira comercial no mercado internacional, porque muitos países que comprem carne do Brasil, eles só querem comprar carne de propriedades que sejam livres de brucelose e tuberculose, que não tenham a doença. Então, se uma propriedade tiver, ela pode ter alguma barreira, principalmente internacional. Perdas para a pecuária. Como eu falei, o principal sintoma é o aborto, então vai ter perda, né, na propriedade com relação a isso. A repetição de cio, bezerros fracos, custos de reposição, porque você está perdendo os animais, então tem que repor mais animais, então o produtor acaba perdendo nesse sentido. Diminuição na produção de leite, redução do tempo de vida produtivo do animal e limitação na comercialização de animais, porque se você tiver uma propriedade com brucelose, pela legislação federal, fala que todo animal positivo para brucelose, ele precisa ser abatido. Ou ele vai ter que ser mandado para um frigorífico, ou ele vai ter que ser eliminado na propriedade. Então, não tem, é uma doença que não tem tratamento, tá? Então, se der positivo, tem que ser sacrificado. Então, o Ministério da Agricultura, em 2001, ele criou o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Essas duas doenças, elas são tratadas juntas, né? E com o objetivo de baixar a prevalência e a incidência da brucelose e tuberculose, visando a erradicação. Aqui no país, o único estado que já está na fase de erradicação é Santa Catarina. Tá? E tanto é que lá eles nem fazem vacinação contra a brucelose. As estratégias de atuação no programa. O Ministério, ele classificou as unidades da federação quanto ao grau de risco. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como que isso é feito. Nós temos as medidas compulsórias e as medidas voluntárias. As medidas compulsórias são a vacinação contra a brucelose, que, como eu falei, aqui no estado é desde 2003, e o controle de trânsito. Quando os animais vão para eventos agropecuários, quando vai para reprodução em outro estado, eles precisam de ter o exame de brucelose e tuberculose. E, para poder fazer GTA, e se a propriedade tiver animais de 3 a 8 meses, ele tem que comprovar aquela vacinação. Então, se o produtor tiver bezerro de 3 a 8 meses e não tiver vacinada, a ficha sanitária dele, a ficha vai estar bloqueada e, assim, ele não vai conseguir fazer emissão de GTA. Medidas voluntárias. É o caso da certificação de estabelecimentos de criação livres de brucelose e tuberculose. É um pouco complicado numa propriedade, porque precisa fazer exames de brucelose e tuberculose de todos os animais daquela propriedade. Aqui no estado do Espírito Santo, nós temos 2 propriedades certificadas como livre, que é o IFES de Santa Teresa e outro lá em Colatina, o IFES de Colatina. Então, só tem essas 2 propriedades que são certificadas como livre. Então, assim, a gente precisa orientar os produtores, assim, da importância de realmente ter uma certificação da propriedade, que isso para ele é importante, porque ele vai ficar livre, né, naquela propriedade, tanto da brucelose como da tuberculose. Aí eu coloquei aqui para vocês poderem entender como que está a doença aqui no estado. A brucelose, ela é uma doença que tem uma prevalência muito alta aqui no estado. Em 2003, entre agosto de 2002 a 2003, nós fizemos o estudo da prevalência para a gente poder saber como que estava, porque a gente não tinha feito nenhum estudo anterior, né? Então, a gente fez
O estado ele foi dividido em 2 estados, em dois estratos, e foram feitos exames em 622 propriedades, com 5.361 amostras, e a prevalência de focos encontrada foi de 9%, ou seja, é bem elevada. E a prevalência de animais é 3,5%. Isso foi lá em 2002. Quando foi em 2012, ou seja, 10 anos depois, nós fizemos um outro estudo, que aí a gente queria saber, será que a prevalência diminuiu no estado? Infelizmente, a gente encontrou um resultado que não melhorou. A prevalência de focos, 9,3%, e a prevalência de animais, de 3,8%. Então, em 10 anos, a gente não teve uma melhora na prevalência da doença. Aí, como eu coloquei ele no início, com relação à classificação das unidades da federação quanto ao grau de risco, a estratégia de atuação do programa é baseada na classificação dos estados quanto ao grau de risco para essas doenças e na aplicação de procedimentos de defesa da saúde animal adequados a diferentes realidades. Então, ali eu coloquei o Espírito Santo, a gente foi classificado nesse grau de risco como C para a brucelose. Isso em cima da nossa prevalência, que foi alta, acima de 9%. Porque quem está entre 5% a 10%, a classificação é C. Então, o Espírito Santo ele foi classificado como C. As medidas para o controle e erradicação da brucelose. Vacinação contra a brucelose com cobertura vacinal de bezerras acima de 80%, nos estados onde a prevalência de focos está acima de 2%. Então, como o Espírito Santo está acima desses 2%, a gente precisa de uma vacinação acima de 80%. Então, assim, às vezes o produtor pode ficar até meio confuso. Poxa, febre aftosa, a gente parou de vacinar, aí brucelose tem que continuar vacinando. Sim, porque são doenças diferentes. A febre aftosa começou lá atrás, muitos anos atrás, acho que desde 76, né? Que começou. Então, assim, e a brucelose, ela começou bem depois. Então, assim, a gente ainda precisa passar por uma fase bem grande até a gente conseguir realmente chegar nessa fase de parar de vacinar. Então, a gente precisa orientar os produtores a importância de continuar vacinando contra a brucelose. E uma coisa diferente, porque, assim, a febre aftosa tinha que vacinar todos os animais. Agora, a brucelose, a gente só vacina as bezerras de 3 a 8 meses. E só as bezerras, né? Então, e é uma vez só na vida do animal. Só as fêmeas de 3 a 8. Então, assim, com relação ao custo para o produtor, não é elevado, se você for pensar, né? Porque vai vacinar só as bezerras. O produtor, ele também... A vacina é obrigatória no Espírito Santo, como eu coloquei no início, que é desde 2003. O produtor precisa comprovar a vacinação a cada 6 meses. Então, desde 2021, foi 2021, os médicos veterinários cadastrados no IDAF para vacinação contra a brucelose, eles vão lá, vacinam as bezerras e eles mesmos lançam essa vacinação no sistema. Então, o sistema já fica ali a informação de quantas bezerras, a data, tudo direitinho. Porque antigamente o produtor tinha que pegar um atestado, levar até o IDAF, a IDAF ia e lançava no sistema. Então, agora ficou um pouco mais fácil, porque o próprio veterinário que fez a vacinação, ele mesmo vai lá e lança no sistema. Então, já fica automaticamente a informação no sistema. Mas, de qualquer forma, o produtor tem que ficar atento, que ela precisa tem que comprovar a vacinação a cada 6 meses. Ele tendo bezerra de 3 a 8, ele tem que comprovar essa vacinação. E como que é essa vacina?
Nós, no país, a gente tem essas duas vacinas, a B19 e a RB51. A B19, ela pode ser utilizada em bovinas, em bovino e bubalino, na idade de 3 a 8 meses. E a RB51, ela só pode ser vacinado para bovinos e acima de 3 meses de idade. Então, o produtor, se ele quiser, ele, ao invés de vacinar as bezerras com B19, ele já pode vacinar com a RB51. Só que a RB51, o custo é maior do que a B19, é um pouco mais caro do que a B19. Então, a orientação do Ministério da Agricultura é de vacinar com a B19, mas nada impede do produtor vacinar. Porque, vamos supor, às vezes ele deixou de vacinar alguma bezerra na faixa etária de 3 a 8. Aí ele tem que ir lá e comprar a vacina, a RB51, para vacinar essas bezerras. Aí, se ele já tiver outras de 3 a 8, ele pode vacinar todo mundo com a RB51, tá? Porque antigamente eles só liberavam com animais acima de 8 meses e tal, mas aí agora não. Pode vacinar esse animal até de 3 a 8 meses. E após a vacinação, as bezerras deverão ser marcadas ao lado esquerdo da face, com ferro candente ou nitrogênio líquido, de acordo com a vacina utilizada. No caso da vacina B19, tem que utilizar o último algarismo do ano, exemplo, em 2002, marcar com o número 2. Aí a bezerrinha é vacinada lá com 2. Esse ano já tem que vacinar com 3, tá? É porque eu não tinha uma foto atual desse ano. E a RB51, ela tem que ser vacinada com V, tá? E, como eu coloquei ali, também só pode ser vacinada em bovinos, só bovinos. E aí eu coloquei para vocês a situação da brucelose aqui no estado. Infelizmente, a gente não está conseguindo evoluir esse índice vacinal da vacinação de brucelose. Então, eu coloquei para vocês, olha só como é que foi 2022, ficou super baixo. E o Ministério da Agricultura, ele orienta que para a gente conseguir melhorar, diminuir a prevalência da brucelose, a gente precisa ter a vacinação acima de 80% durante um longo período de tempo. Eu vou mostrar para vocês que alguns estados, onde a vacinação já está bem elevada, em vários anos, como que a prevalência diminuiu, mantendo essa vacinação acima de 80%. Então, o Espírito Santo precisa se atentar com relação à vacinação dessa doença. E, assim, orientar realmente os produtores da importância de vacinar e que a gente precisa realmente, porque se a gente não conseguir vacinar, esse índice vacinal não vai melhorar. E, assim, a gente vai ficar o tempo todo com a prevalência cada vez, assim, não conseguir melhorar, diminuir a prevalência e manter com esse muito alta, né, do jeito que está. Assim, em 2020, a gente teve 68,9, mas aí em 2021, 52,3, e ano passado foi um fracasso, assim, diminuiu muito. Então, seria bom que os produtores ficassem bem atentos realmente com relação a isso. Assim, por isso que a gente pede ajuda aos médicos veterinários, aqueles que são cadastrados no IDAF, para fazer vacinação, para eles realmente buscarem, falarem com os produtores, aqueles produtores que eles fazem contato, de eles estarem vacinando, de juntar o gado, de fazer a vacinação. Então, a gente precisa realmente juntar, de dar as mãos para a gente tentar melhorar isso aí, entendeu? Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo. Tocantins já está em 99% a vacinação. Mato Grosso, 90%. Mato Grosso do Sul, 84%. Minas Gerais, que é o nosso vizinho aqui, está em 75%. Então, assim, você vê que eles, nos últimos 5 anos, eles conseguiram
melhorar essa vacinação, de manter pelo menos acima de 80%. E com isso, o que foi encontrado? Eles fizeram 2 estudos da brucelose. Pode ver que o primeiro estudo que eles fizeram lá em 2002, olha só o caso do Mato Grosso. Mato Grosso, ele tinha 41% da doença. E o segundo estudo que foi feito ano retrasado, olha para quanto que caiu, de 41 para 24. Como que eles conseguiram isso? Mantendo a vacinação acima de 80%. Que o número de fêmeas vacinadas continua, assim, ficou alto, né? Então, assim, a quantidade de fêmeas positivas foi diminuindo. Então, com isso, a prevalência diminuiu muito. Então, por isso da importância de realmente melhorar a vacinação, tá? Mato Grosso do Sul melhorou um pouco. Minas Gerais, que é o nosso vizinho, de 6 passou para 3,6. Então, assim, para vocês poderem realmente observar a importância de você melhorar a vacinação e manter acima de 80% dos animais vacinados. Nos estados cujos índices vacinais estão abaixo de 80%, que é igual aqui no Espírito Santo, deverão ser implementadas ações com o objetivo de aumentar esses índices. E o que a gente precisa fazer para melhorar isso aí? Bloqueio de trânsito para propriedades inadimplentes. Isso já está ocorrendo aqui no estado. Então, como eu falei, se o produtor tiver bezerro na propriedade que não comprovou a vacinação, ele não vai conseguir emitir uma guia de trânsito animal. Ele, para poder fazer essa guia de trânsito animal, ele vai precisar vacinar esses animais. Fomento ao cadastramento de médicos veterinários e vacinadores. Atualmente, nós temos 314 médicos veterinários cadastrados para vacinação contra a brucelose. Então, assim, não é falta de veterinário. Tem bastante veterinário distribuído pelo estado todo para poder fazer essa vacinação. E temos 123 vacinadores que são vacinados, né, sob a responsabilidade desses médicos veterinários. A educação em saúde e comunicação social. O IDAF tem feito várias ações de divulgação da importância da vacinação. Então, coloca no site, coloca no Instagram, nas redes sociais. A gente está fazendo também um plano de ação da brucelose, que vai começar a melhorar, tentar melhorar realmente a divulgação dessa vacinação. Os estabelecimentos de leite e derivados só devem receber leite cru mediante a regularidade da vacinação contra a brucelose. Então, a gente orientou os laticínios de receberem leite daquelas propriedades que comprovam vacinação, tá? Então, isso aí já faz parte tanto da instrução normativa do Ministério da Agricultura, como a nossa portaria estadual. Notificação e autuação de propriedades inadimplentes e vacinação obrigatória em propriedades inadimplentes. Isso aí é uma fase mais à frente, assim, a gente está tentando orientar os produtores da importância de vacinar, mas assim, é uma fase que a gente vai ter que passar a fazer, porque a gente já tem orientado há bastante tempo e, infelizmente, muitos produtores ainda não fazem a vacinação. E foi isso com relação à brucelose. Se depois vocês tiverem mais alguma dúvida, ali tem meu e-mail, se vocês precisassem de algum contato, tá?